Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, continuamos hoje a série de conversas em que pretendemos ouvir os representantes, aliás, dos principais partidos com atividade no Conselho. Depois do PCP e do BE, hoje o destaque para o PS, Partido Socialista. No xadrez político nacional, o PS é o segundo partido com mais votação e representação parlamentar, a seguir ao PSD. No distrito mantém a maioria nas autarquias, embora com mudanças na capital do distrito, ainda bem em Vieira do Minho. À escala do Conselho, recorda-se que o PS perdeu a maioria na Câmara Municipal nas eleições autárquicas de setembro de 2013 e uma situação curiosa que temos aqui chamada a atenção e ditada pelos resultados eleitorais, está numa situação de empate na Assembleia Municipal com presidência da coligação PSD-CDS-PP. Isto porque mantém a maioria das presidências de Junta de Freguesia, Uniões de Freguesia, embora tenha menos um eleito direto para o órgão deliberativo municipal. Daí que o PS seja dos partidos com maior visibilidade. Após as eleições legislativas de outubro de 2015 e após a reprovação na Assembleia da República do governo proposto pela coligação PSD-CDS-PP, o Partido Socialista apresentou um governo de iniciativa própria com o secretário-geral António Costa como primeiro-ministro e com a sustentação na Assembleia da República dos partidos à sua esquerda, o BE e o PCP, como resultado de um acordo entre os três partidos. Baseando-nos no último barómetro das chamadas intenções dos eleitores portugueses, o PS lidera a intenção de voto com 33,6%, seguido do PSD com 32,5%, do BE com 10%, do PCP com 8,4% e do CDS-PP com 7,5%. O que será o PS no próximo futuro, em Vieira do Minho, como se posiciona na atual situação do país, que análise fazem os socialistas é o destaque do Falar daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio Jorge Dantas, presidente da Conselhia do PS de Vieira do Minho. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Comecemos por isso. Um partido que está no governo, na circunstância que também analisaremos, e 2 meses depois, 3, após a governação, não consegue, como se diz, descolar nas intenções de voto. Mais uma vez, reforçar a saudação a todos os quantos nos ouvem, agradecer o convite aos Olhos Machado e a Rádio Alto Ave por convidar também o Partido Socialista, é sempre bom que isso aconteça. Saudar naturalmente quem nos escuta em casa, em Vieira do Minho, em Portugal, mas também lá fora, que sabemos são sempre muitos os vieirenses que escutam a Rádio Alto Ave. Depois também dizer que de facto estamos com praticamente 100 dias de governo, um governo que é diferente, como todos sabemos as circunstâncias da formação deste governo são diferentes. Aconteceu o que nunca tinha acontecido em Portugal, ou seja, o partido que teve mais votos não conseguiu ter a maioria parlamentar e, portanto, quando apresentou o programa de governo foi chumbado pela maioria do Parlamento, constituída pelo PS, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PEV, e nessa circunstância o PS foi convidado a formar governo e, portanto, conseguiu consensos à esquerda e, portanto, temos um governo do Partido Socialista e é importante que se reforce esta mensagem, porque o governo é um governo do Partido Socialista que tem o apoio parlamentar dos partidos à sua esquerda e, portanto, estamos numa situação de alguma diferença naquilo que é o panorama democrático em Portugal e que, portanto, as sondagens que o Zé Luís aqui refere, eu também vi a semana passada, dava o Partido Socialista pela primeira vez à frente, não muito ainda, mas também recordo que o PS está a pôr agora em prática aquilo que foram os seus compromissos eleitorais e nem todos, porque, como sabemos, na circunstância do Partido Socialista ter sido confrontado com uma imposição europeia, não poder fazer aquilo que se tinha proposto fazer no primeiro ano do seu mandato e, portanto, também sabemos que o Primeiro-Ministro António Costa está num equilíbrio de alguma forma difícil, porque tem que conciliar aquilo que é um programa eleitoral do Partido Socialista, aquilo que é o seu compromisso no essencial com os partidos de esquerda, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, e depois também tem os ditames da Europa,
que naturalmente tem a sua força, aliás, tem demasiada força para aquilo que devia ser a nossa autonomia nacional, mas naturalmente que temos que respeitar. Mas o que quer dizer que parte da soberania do país já não reside em Lisboa? Parte da soberania do país, do ponto de vista daquilo que é o mundo económico e político, naturalmente não reside em Lisboa, mas isso também não residirá em Madrid, nem residirá nas outras capitais da nossa Europa. Com algumas diferenças com algumas diferenças substanciais, nomeadamente quando se fala da Alemanha, mas isso significa também, ou Paris, também significa, porém, que o país ficou refém, na nossa opinião, de uma política completamente subserviente em relação à Europa daquilo que era o anterior governo. Ou seja, o governo do PSD e do CDS foram demasiado bons alunos, respeitadores demais daquilo que era a imposição da senhora Merkel, e portanto fomos um país que foi além da Troika, aliás, reforçando esta ideia, que é uma ideia que eu não me esqueço e que os portugueses naturalmente não se esquecem, e nessa circunstância os eleitores também não se esqueceram nos votos. O Passos Coelho apresentou-se ao país, quando ganhou as eleições, dizendo que o seu programa eleitoral era o programa da Troika e que iria além da Troika. E, portanto, fomos numa política de austeridade absoluta que nos deixou naturalmente pior do que aquilo que estávamos. Por muito que custe ver aos homens comentadores da direita, aos políticos do PSD e a alguns políticos do CDS, o país está pior, os portugueses estão piores. Aliás, aquela frase famosa do Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, que dizia que o país está melhor, mas os portugueses estão pior, é sintomático do sentimento e da forma de fazer política da direita, e nomeadamente do PSD, não só ao nível nacional, mas também aos níveis locais isso acontece. Ou seja, o que importa eventualmente é a máquina de funcionamento e não tantas pessoas, e o PS tem essa matriz humanista que não pode deixar nunca de preservar, que é o que importa são as pessoas, e para isso devemos fazer uma política de equilíbrio que nos permita ter ao mesmo tempo melhor as pessoas, melhorar o seu nível de vida, melhorar o seu nível de investimento, melhorar a vida das empresas e da economia, mas também ao mesmo tempo manter que o país funcione em condições. É aparentemente sem recursos para isso. Não, o que estava em causa e que o PS tentou neste primeiro orçamento e não conseguiu na sua totalidade, o que está em causa é outra política. Não uma política de austeridade, de benefícios daquilo que são os grandes interesses económicos das bancas. De ver a austeridade à direita e passou a ver a austeridade à esquerda. Não, o que acontece, pois, é uma frase que se ouve muito dos comentadores que estão na televisão a fazer o favor aos grandes grupos económicos. Aliás, um parêntese para dizer que esta última contratação no grupo económico da antiga Ministra das Finanças, a Sra. Maria Luísa Albuquerque, para um grupo económico que comprou o livro do Baneif, é sintomático dos grandes interesses económicos que estamos a viver no país, na Europa e no mundo. Quer dizer, maneira, ela é pediu à Comissão inaceitável. de Ética Também, até pode ter pedido da Assembleia da República se deveria ou não aceitar. É inaceitável. E qualquer um de nós que vive com dificuldade, os funcionários públicos em que eu me incluo, os reformados, os pensionistas, os que beneficiam do rendimento de salarização, as pessoas que têm um salário de 500, 600, que trabalham 10, 11 horas por dia, veem isto, desacreditam e não podem continuar a acreditar que é coincidência, que não é, e não pode ser coincidência. E, portanto, voltando a fechar o parênteses e criticando duramente esta posição, dizer que o que estava em causa é uma questão de política. É os interesses económicos e financeiros que estão sobre os países, os grandes especuladores financeiros que estão em cima dos países e, ao mesmo tempo, alguns países, nomeadamente nós, a Grécia e eu espero que em Espanha, estão a tentar mostrar à Europa que pode haver outro caminho. Que a Espanha vai ter que esperar. Infelizmente, não conseguiram ontem a segunda votação, o PSOE não conseguiu ter a maioria dos votos no Parlamento. Culpa naturalmente, no discurso que fez o líder do PSOE espanhol, culpa naturalmente do Podemos e o outro grupo parlamentar que não o apoiou. Terá de haver eventualmente eleições, não sei se será o caso, não conheço muito bem o sistema espanhol para poder pronunciar-me, é pena, mas estou certo que se a Espanha conseguir formar um governo de esquerda, naturalmente será mais uma força a ajudar a retomar políticas da Europa. Uma Europa mais solidária, uma Europa mais capaz, uma Europa mais presente, uma Europa que possa trazer aos cidadãos aquilo que eles precisam e que merecem, que é melhor qualidade de vida. Mas há quem duvide da receita, digamos. Claro. Há quem duvide da receita. A ideia de dar mais dinheiro às pessoas, de forma a que a economia e designadamente o mercado interno funcione melhor, terá como contrapartida, anunciam alguns também comentadores, a possibilidade de retornarmos a 2011. Sabe que nós, para enquadrar um pouco, nós vivemos durante 4 anos uma política e uma campanha de intoxicação comunicacional que tinha como base o medo.
e, portanto, tudo aquilo que foi dito desde a primeira hora pelo Sr. Primeiro-Ministro de então, Passos Coelho, e pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, foi: nós estamos na bancarrota, o país está com dificuldades acima do que era possível, vivemos acima das possibilidades e, portanto, nós somos, se não fizermos o que temos que fazer, podemos vir a acabar, estamos sob um resgate europeu e mundial. Portanto, era uma política completamente de deixar-nos sem espaço de pensar, e muitos de nós fomos nestes discursos a acreditar que ou isto ou nada. E o que está em causa é uma outra receita, precisamente, e a receita tem de ser testada, e ela foi testada. Aliás, veja-se que os grandes parangonas no Orçamento de Estado foi no início: este Orçamento de Estado vai ser chumbado, este Orçamento não serve, a Europa não vai permitir que ele passe. Aliás, Paulo Rangel e os seus acólitos foram do mais violento que houve em política em Portugal, quando lá fora no Parlamento Europeu faziam discursos a apelar ao chumbo do orçamento do país, e, portanto, todo esse discurso desmoronou-se quando António Costa, Primeiro-Ministro, conseguiu um acordo na Europa e conseguiu um acordo no Partido Socialista e um acordo no PCP e no Bloco de Esquerda, dizendo que este orçamento é possível. E com os verdes, peço desculpa, naturalmente com os verdes, conseguiu que este orçamento é possível. O orçamento foi votado, foi aprovado, a Europa deixou passar, os juros da dívida pública às vezes baixam, outras vezes sobem, naturalmente já acontecia isso antes. As agências de rating, que eram, meu Deus, agora é o fim, vamos ser postos no lixo. A última notícia que tivemos, a Moody's, diz que, afinal, o orçamento tem peças para andar e que, eventualmente, até pode ser um bom orçamento. Portanto, assim como a Europa põe reservas. Com certeza, mas isso, vamos lá ver. Se amanhã houver um 11 de setembro, neste caso será um 5 de março, um 6 de março, um 11 de março nos Estados Unidos, não há orçamento que resista. Portanto, o mundo hoje, com a globalização que nós vivemos e que, por um lado, é boa, por outro lado, não é sempre dependente de fatores internos e externos, os chamados fatores exógenos e exógenos, e, portanto, que as economias têm que saber tentar prever, mas não podem controlar. Se houver um crash da bolsa, se houver uma bolha imobiliária como houve em 2005, se houver um conjunto de fatores negativos, este orçamento não será possível e não será realizável. Se a economia tiver o caminho que o nosso Ministro das Finanças e o nosso Governo prevê que possa ter, este orçamento, que é um orçamento das pessoas, eu reforço outra vez no orçamento das pessoas, que não dá nada a ninguém, isso é outro discurso completamente demagógico da direita, que ainda não percebeu que perdeu as eleições e que não é governo. Aliás, mais uma nota e mais um parênteses: ver Passos Coelho na televisão com o fato de Primeiro-Ministro é uma coisa que me faz alguma confusão. Eu acho que o senhor ainda não percebeu que não é Primeiro-Ministro, continua com algumas atitudes de Primeiro-Ministro, vai com certeza perceber que não é Primeiro-Ministro em breve, vai ser naturalmente eleito para novo mandato no PSD, mas vai ter que durar pouco tempo, porque defender o contrário do que fez durante 4 anos não passa, e, portanto, o PSD vai perceber isso mesmo e vai trocar o seu líder em breve, acho eu. O CDS já o fez, porque o Paulo Portas, de facto, nesse aspecto é mais inteligente, saiu rapidamente da lide política, portanto, para dizer que o que importa é um orçamento que devolva aos portugueses, rendimento, que devolva aos portugueses e aos mais necessitados rendimento social de inserção, que devolve aos nossos idosos complemento de solidariedade para idosos, que é fundamental, que devolve aos funcionários públicos confiança, ou seja, sabem que hoje recebem o seu salário e que até ao final do ano vão receber esse salário, não há oscilações à vontade de uma Europa ou de uma vontade de um governo, que vão ver devolvido o seu salário durante o próximo mandato do governo, e é um governo que acredita que a economia nacional assim poderá ser melhorada, e naturalmente é isso que nós esperamos também. Mas então o Governo está sustentado numa maioria de partidos que, embora do mesmo campo político, sempre se criticaram. Houve sempre muitas diferenças entre PS e PSD. Até quando pode durar um acordo de partidos que têm esta visão à esquerda, mas com as diferenças que se conhecem? A expectativa é que dure 4 anos. Aliás, a expectativa do mandato é um mandato de 4 anos, e é essa a expectativa que nós temos para este governo. Naturalmente, o José Luís referiu, e muito bem, aliás, porque é um homem que conhece a política nacional há muitos anos, que PS, PCP, Bloco de Esquerda e PEV são do mesmo área política da esquerda, mas em muitas matérias não são nitidamente coincidentes. Mas nós também dissemos, António Costa já o disse mais que uma vez, já o disse publicamente, que o acordo que se fez é um acordo do essencial. Ou seja, em matérias que nós entendemos, nós, quando digo nós, referimos ao PS, o PC, o Bloco de Esquerda e o PEV, entenderam ser essenciais a acordo. As outras matérias, há legitimidade absoluta para se discordar. Ou seja, se sobre uma determinada matéria o PCP entender que é necessário votar contra no Parlamento, votará contra, se não for uma matéria de acordo com o que foi assinado
nos acordos de governação. E, portanto, o que nós temos que fazer é uma coisa nova, também nós próprios do Partido Socialista, os nossos governantes têm um papel, e sabem disso bem, que o Parlamento assumiu um papel fundamental e diferente neste próximo mandato legislativo. Portanto, voltou ao seu papel? Voltou ao seu papel, que é precisamente de importância, de discussão das políticas, de chamar os ministros a prestar contas, de ouvir os ministros, discutir o governo, discutir o Parlamento, discutir o Orçamento de Estado, fazer propostas, negociar propostas, elas serem aceitas, serem discutidas. Isso é o verdadeiro papel do Parlamento, que agora tem mais relevo público, que tem mais importância, de facto e efetiva, e o PS tem essa indicação, o seu Primeiro-Ministro tem essa indicação, terá de saber fazer equilíbrios. Um equilíbrio dentro do Partido Socialista, dentro do Governo, com as esquerdas, cumprindo aquilo que são algumas orientações europeias. Mas deixe-me insistir, conhecendo-se como se conhecem as posições relativas de cada um dos 4 partidos, é possível aguentar, com as dificuldades que são previsíveis, que podem, como disse, acontecer ou não acontecer, ser necessário mais algum aperto ou claro, mais alguma folga. Esperemos que não. Conseguir conciliar estas 4 visões tem de ser possível. À esquerda. Aliás, a última votação do Orçamento de Estado é a prova disso mesmo. O PC, pela primeira vez, o Bloco de Esquerda, o PS e o PEV votaram favoravelmente uma proposta do Orçamento de Estado que não era de agrado nem na sua totalidade do PS, não era da totalidade dos outros partidos da esquerda, mas que era o possível atendendo àquilo que foi uma herança que o PSD e o CDS deixaram, nomeadamente com o caso Banif, e agora também se vê que as swaps vão ser outro problema para resolver, mas, portanto, era o orçamento possível, no contexto possível, e, portanto, os partidos entenderam que a votação teria de ser favorável. Naturalmente que, quando, em relação ao Banif, os partidos manifestaram discordâncias. O PC manifestou discordância, o Bloco de Esquerda manifestou discordância, o PS teve que tomar a posição que tomou e teve o apoio parlamentar diferente, no caso, o parlamentar mais à direita. E, portanto, o que eu dizia há pouco, e é o que se reforça, é o que nós temos que ter em consciência que vai acontecer, é um equilíbrio e manter no essencial, naquilo que foi acordado, no que está escrito, é para cumprir em conjunto. No restante, é tentar negociar, não sendo possível, cada um votará em consonância com aquilo que são as suas políticas. Nas soluções Banif e BES, ou o novo banco agora chamado, é conhecido, por exemplo, as diferenças, as grandes diferenças. Enquanto PC e Bloco falam na nacionalização, PS fala numa resolução ou numa venda do novo banco. O que acontece, e também é conhecido, é que isso pode significar para o erário público elevados prejuízos. Aliás, o PC teve bem, na nossa opinião, na minha opinião particular agora, teve bem ao pôr em cima da mesa a possibilidade do BES ser nacionalizado. Vários economistas, nomeadamente foi uma surpresa, mas Vítor Bento, o primeiro administrador do novo banco, manifestou-se favorável a uma posição de poder o Estado voltar a nacionalizar, ou nacionalizar, aliás, o novo banco e dessa forma poder ter não só maior controle sobre o banco e menos despesa do erário público, mas fundamentalmente, eu ouvi a intervenção que ele fez, por acaso ouvi, o resumo da entrevista que ele deu à TSF, em que ele dizia que nós não podemos deixar de ter alguma banca nacional. Nós, como sabemos, durante os últimos anos, vendemos muito a nossa banca ao estrangeiro, nomeadamente à Espanha. Temos o maior banco espanhol, está em Portugal, com grande força, o Santander, e, portanto, isso deixa aos especialistas da matéria, e o Vítor Bento será naturalmente um especialista da matéria, as preocupações quanto a isso. E, portanto, eu diria, e o PS logo nesse dia manifestou abertura para não nacionalizar como o PCP propõe, mas estudar a melhor solução. E, portanto, está em cima da mesa, pelo que eu percebi, a venda do novo banco, mas também estará, eventualmente, o estudo daquilo que possa ser uma nacionalização. Portanto, conhecendo nós como conhecemos, o Primeiro-Ministro capaz de gerar consensos então, enquanto autarca, enquanto líder do partido e agora como governo, deixar para mais à frente a possibilidade das discussões serem vistas em conjunto. Estou certo que não há acordo de início, não haverá. Nós defendemos políticas diferentes relativamente à banca e relativamente às empresas e à economia empresarial, mas isso não quer dizer que não possa haver acordos, nomeadamente em alguns setores. Veja-se o caso dos transportes, em que o PS chegou ao governo e a primeira medida que tomou nessa área foi reverter os negócios que havia com os STCP no Porto e com a Carris em Lisboa, que fazia parte do acordo que foi assinado pelos partidos de esquerda. E, portanto, havia esse compromisso, era possível reverter, reverteu-se. Em relação à TAP, por exemplo, já não era possível reverter porque foi assinado o acordo. Tentou-se mudar a forma de gestão, o Bloco, nomeadamente, e o PC não concordam
na totalidade com a medida, mas concordaram em parte e, portanto, não puseram obstáculos para fosse seguir essa política. Eu insisto, vai haver divergências, com certeza. Aliás, já houve greve geral motivada por um sindicato de esquerda e, naturalmente, a greve fez-se. O país teve que suportar a greve e, naturalmente, a greve é um dever que os partidos que portaram no governo não vão deixar de exercer. Entramos na semana em que o Presidente da República eleito será empossado. Como lhe parece que será o convívio, não digo pessoal, que é cordial, como se vê, mas o convívio político entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa? Como sabe, tendo em conta que o PS, enfim, por responsabilidade sua, aparentemente, não teve candidato. Não teve um candidato. Precisamente. Eu ia começar por isso mesmo. O PS não teve candidato, portanto, Maria de Belém e Sampaio da Nova foram os candidatos mais identificados com o Partido Socialista. Nós, por exemplo, em Vieira do Minho, eu apoiei, e o Partido Socialista maioritariamente, não de forma formal, mas maioritariamente votou Sampaio da Nova. Aliás, o resultado eleitoral demonstra isso mesmo. E, portanto, o PS não tinha candidato e o PS tem agora um Presidente da República, toma posse para a semana, e eu acho que finalmente o país vai ter um Presidente da República, porque Marcelo Rebelo de Sousa não será Cavaco Silva. Cavaco Silva, aliás, foi, nos últimos 10 anos, foi um presidente ausente, e isso deixou muita marca, não só naquilo que é a figura do Presidente da República, enquanto institucional, a figura do Presidente da República, mas também do ponto de vista político, porque deixou que, durante muito tempo, o governo fizesse coisas que não devia fazer. Nomeadamente, não podemos deixar de esquecer que o PSD e o CDS apresentaram orçamentos de Estado sistematicamente chumbados pelo Tribunal Constitucional. Quer dizer, foram sistemáticos os orçamentos de Estado chumbados pelo Tribunal Constitucional. Portanto, eram orçamentos de Estado que não cumpriam a lei fundamental do país. Com o argumento de que eram exigências do... Mas o país não está, pode não mandar em tudo, mas não está a saque legal e, portanto, essa nota nós tivemos em 4 anos uns 10 ou 8 ou 9 orçamentos de Estado, porque eram ilegais do ponto de vista da Constituição. E, portanto, dizer que agora estou absolutamente convencido que Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República futuro, terá uma consciência política muito ativa, percebendo que este governo é diferente, o seu apoio é diferente, mas que para Portugal e para os portugueses o que importa é a estabilidade política. E, portanto, vai aprovar e vai homologar o Orçamento de Estado, vai ajudar o Governo a fazer o seu trabalho, vai ser um Presidente da República atento e vai permitir que a democracia funcione. Mas é conhecido que Marcelo Rebelo de Sousa chegou a ser secretário-geral do PSD. Portanto, é um militante do PSD com muitos anos. Acredita que ele possa, em todo o período de mandato, esquecer essa condição? Nós já tivemos Presidente da República Claro, dirá que essa é a sua obrigação. Claro, já tivemos Presidente da República do PS, Mário Soares, Jorge Sampaio, já tivemos Presidente da República do PSD, Cavaco Silva, vamos ter um outro do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa. José Luís, deixe-me ser muito sincero, depois de Cavaco Silva, nenhum Presidente da República pode ser mais partidário. Portanto, Cavaco Silva foi, durante então, os últimos 5 anos, absolutamente parcial, defendeu sempre a posição do seu partido, nunca deixou de pôr, passando a expressão, a mão por baixo às políticas e ao programa do governo do PSD e, portanto, agora é daqui para cima, é daqui para melhor. Naturalmente que o Marcelo Rebelo de Sousa é militante ou foi militante, não sei se vai entregar o cartão ou se vai suspender a militância, suponho que sim, mas também não é relevante, porque a gente sabe a militância que tem, mas estou absolutamente convencido, até pela formação pessoal política e pela experiência que tem, que Marcelo Rebelo de Sousa será, aliás, note-se, voltando um pouco atrás, pelos convites que já fez, tanto para o Conselho de Estado como para a sua assessoria, nomeadamente António Guterres, por exemplo, que aceitou fazer parte do Conselho de Estado, deixam-nos tranquilos quanto à forma como, e voltamos a ter o PC, se não me engano, no Conselho de Estado, que é também uma boa notícia, deixa-me tranquilo relativamente àquilo que vai ser a política institucional e concreta de um Presidente da República que tem que ser, de facto, de todos os portugueses, ser o balanço, ser o agregador e perceber que, neste momento, o que é importante é que este governo funcione e como tem que funcionar. O PC está no Conselho de Estado. Por inerência, convidou um militante, foi, suponho eu, que Eduardo Lourenço para fazer parte do Conselho de Estado, portanto, uma figura de esquerda com referência. Peço desculpa, muito obrigado. Lourenço é que é uma figura mais conotada com o PC, muito bem. PC. Mas o tempo vai andando. O PS no distrito, como dissemos aqui, voltou a ser minoritário, digamos, nas últimas eleições, embora em termos autárquicos tenha a maioria das câmaras.
para a preparação desta conversa, procuramos as fontes do partido, nomeadamente aquilo que são as páginas web, Facebooks, etc., nós não vemos grande relevo a não ser as habituais notícias dos acontecimentos que vão acontecendo. O PS parece um bocado adormecido no distrito. O PS aliás, teve um processo eleitoral há pouco tempo, tivemos ontem, sábado, tivemos as eleições para a Federação e, naturalmente, o candidato único, o engenheiro Joaquim Barreto, foi reeleito Presidente da Federação. Tivemos umas eleições anteriores para a Federação demasiado acesas e deixou também isso deixou-nos marcas. Aliás, como sabem, o Partido Socialista está num processo ainda de reconciliação com ele mesmo, porque não é segredo, aliás, não o dizer é que seria absurdo. Nós tivemos uma luta interna numas primárias, em que pôs em luta salutar e democrática António José Seguro e António Costa, que naturalmente deixou a todos nós, a que apoiaram uns e apoiaram outros, deixou-nos. Acontece em tudo, acontece no jogo de futebol, acontece em tudo, acontece tudo que há discussão, há debate, deixa sempre marcas. E portanto ainda estamos a refazer esse debate. Foram umas lutas que de facto foram interessantes. O António Costa ganhou largamente do partido, mas não foi pacífica essa contenda. A nível distrital, voltando àquilo que o José Luís perguntou, isso também se notou bastante. E tem agora, um caso para gerir, que é o caso do Vítor Sousa. E agora temos outra questão que é, ainda estamos a viver isso portanto, acima disso os estatutos mudaram, o Estatuto do Partido Socialista, e agora sempre que há eleições legislativas, há nos dias seguintes ou nos meses seguintes, terá de haver eleições para a Federação. E portanto, estas eleições agora são umas eleições ao fim e ao cabo intercalares, em que há apenas um candidato, em que o engenheiro Barreto se apresentou com o lema Unir e Vencer, em que tem dois objetivos. Aliás, ele apresentou isso publicamente, eu fiz parte da lista que o apoia, faço parte da lista que o apoia, e faço parte dos órgãos aqui da Federação, naturalmente, e portanto o que é o objetivo do engenheiro Barreto, e que naturalmente ele tentará conseguir, é unir, portanto, o máximo possível, trazer ao seio do Partido Socialista todos aqueles que durante este tempo tiveram de uma forma ou de outra do outro lado a discutir e a debater, mas queremos que estejam connosco nesse trabalho, e vencer nomeadamente as autárquicas, que é o próximo desafio que o partido se coloca, e naturalmente esse desafio passa por vencer nomeadamente a capital do distrito, ou retomar a capital do distrito, e se possível também, esse trabalho terá de ser feito pelas conselhias em conjunto com a Federação, as câmaras que não são Partido Socialista, mantendo as que são Partido Socialista. Isso é o objetivo de todos. Naturalmente o PSD terá esses objetivos, o CDS também terá, o PSD também terá. Naturalmente o PS tem maiores expectativas, portanto, também é certo que a nível distrital o PS tem melhorado muito a sua comunicação, tem neste momento um grupo de deputados muito ativo, muito presente, e que está a fazer com as conselhias um belíssimo trabalho de relação, até porque o primeiro deputado por Braga é ministro atualmente, o segundo deputado é o engenheiro Joaquim Barreto, e portanto isso também nos dá alguma garantia de relação com o governo e relação com as políticas nacionais, e portanto espero que este mandato da Federação seja mais ativo no sentido de podermos ter melhores resultados eleitorais. A nível conselhio, a ideia é a mesma, o PS parece adormecido também, e uma das imagens que nós também fizemos aqui eco, por um comunicado do CDS-BP, uma das imagens é a passividade na Assembleia Municipal dos eleitos do PS. Vamos distinguir as coisas. Que é real, é evidente. Vamos distinguir as coisas porque elas têm que ser distinguidas, e se não forem distinguidas não são perceptíveis, acho eu. Primeiro, o PS é uma coisa, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista são outra, e os membros da Assembleia Municipal são outra. Portanto, são órgãos, são pessoas, são formas de eleição diferentes. Em relação aos vereadores, que eu faço parte, somos 3, entendo que temos tido um papel importante, temos tido uma participação muito ativa até, de alguma forma, às vezes não somos tão bem recebidos, entre aspas, como devíamos. Aliás, uma nota, por exemplo, na segunda-feira passada, houve aqui uma cerimónia grande de atribuição de prémios, e o PS, os vereadores não foram convidados, não foram convidados, eu já perguntei à entidade organizadora a razão. Foi-me dito que foi por questões de lotação de espaço. Eu agradeci a resposta, mas não aceitei, como é evidente, não a aceito, mas pronto. Mas a resposta agradece sempre. Agradece sempre, eu filo também de forma escrita, agradeci a resposta. Só para dar nota que muitas vezes nós não somos, as oposições não são bem vistas ainda, e quem vier isso nota-se de forma mais acesa, não sei porquê, eu acho que quem está no governo da Câmara pode estar tranquilo durante o tempo de mandato, depois terá que ir a votos naturalmente para ser de novo avaliado.
E, portanto, o vereador faz um trabalho. Maneira, a oposição O PS o facto de estar faz outro trabalho. Não significa que a oposição não marca as suas posições. Com certeza, e nós temos feito de forma até pública, nacional. Aliás, os últimos acontecimentos de maior destaque em Verde do Minho, infelizmente, têm a ver com as posições e com as tomadas de posição que o Sr. Presidente da Câmara fez e o Sr. Vereador, nomeadamente, recebendo uma indemnização, abandonando a função pública, recebe a indemnização e continua na Câmara a receber o seu salário enquanto autarcas. Nós fizemos legalmente. Nota disso legalmente. Supostamente legalmente, aliás, estamos a trabalhar uma posição legal para podermos, eventualmente, também dou aqui isso em primeira nota, eventualmente vamos propor ao Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal que possa avaliar essa matéria. Nós, como faço aqui um parênteses, já volto à pergunta que não quero deixar de lado. Naturalmente, José Luís, nós não podemos aceitar e não aceitamos, enquanto eleitos, enquanto militantes do Partido Socialista, enquanto republicanos, enquanto defensores de uma ética política, não concebemos que esta posição tem sido tomada pelo Presidente da Câmara. E pelo vereador. Não concebemos que alguém que é funcionário da Câmara possa rescindir com a Câmara, receber um valor avultado que somado ultrapassa os 150 mil euros e que continue na mesma Câmara, na mesma autarquia, a receber o salário ao final do mês. Isso para nós inconcebível. Mas isso é absolutamente inaceitável. Mas isso resulta de uma legislação publicada por efeito. E como eu disse, é eticamente reprovável e politicamente inaceitável. Não tem, o Sr. Presidente da Câmara pode arranjar os argumentos que quiser, pode até tentar ofender, pode tratar-me mal, pode passar metade da Assembleia Municipal a usar o meu nome porque eu não estava presente, porque se eu estivesse presente não usava o meu nome, é característico dos fracos. É que quando não está presente a pessoa, usam o nome da pessoa. E eu tenho, não é para aqui chamado, mas eu tenho uma atividade profissional durante o dia e à noite tenho uma atividade estudantil, porque retomei essa vertente numa aposta pessoal única, portanto, e como levo a sério aquilo que faço e tem-me dado muito prazer tirar o curso de Direito na Universidade do Minho, vou às aulas sempre que posso e tento conciliar as duas coisas. E, portanto, cheguei mais tarde à Assembleia Municipal. Mas enquanto eu não cheguei, recebi mensagens no telemóvel, várias, vinha pelo caminho, eu ouvi na rádio, o Sr. Presidente da Câmara usou o meu nome demasiadas vezes. Se quer que lhe diga, acho que foram demasiadas vezes, não precisa de usar o meu nome tantas vezes. Porque falo para se defender de uma situação que não tem defesa. E a questão da lei, a lei não nos pode permitir tudo. Porque, mesmo que seja legal, eu ponho uma interrogação, e já o disse, vamos eventualmente propor ao Ministério Público que veja se é legal ou não, mesmo que seja legal, é eticamente reprovável, porque eu não posso beneficiar ao mesmo tempo de uma função pública e de uma função privada. Eu não posso ao mesmo tempo beneficiar de ter um salário da Câmara e indemnizar-me a mim mesmo para me ir embora. Aliás, obrigo também. Aliás, o vereador António Barroso, o vereador Afonso Barroso faz uma informação a dizer o Sr. Presidente da Câmara, aliás, o Sr. Engenheiro António Cardoso não faz falta, pode ir embora. E o Sr. Engenheiro Cardoso faz uma informação a dizer que o Sr. Dr. António Barroso não faz falta. Quer dizer, isto é absolutamente caricato. Mas não podia ser de outra forma e a lei é que criou estas circunstâncias. Tanto é que foi notícia nacional por alguma razão. A lei, Zé Luís, a lei não diz isso. A lei refere-se de forma diferente e tem a ver com questões diferentes e as leis, quem faz as leis são pessoas. As leis não saem de máquinas. Portanto, as pessoas nunca previam, não podem prever tudo e não podiam prever uma situação como esta. Ponto. É uma situação que não tem previsto, ninguém se lembraria que alguém se pensaria numa situação destas. E, portanto, naturalmente, que se for legal, vai continuar a ser e as pessoas ficam com este encargo, com esta mancha para sempre. Eu pensei que o dinheiro está no bolso, que já foi pago, pronto. Mas ficou essa mancha para sempre, porque se marca politicamente toda a vida. Se for ilegal, o Tribunal fará como entender, não temos que nos imiscuir nessa matéria. Também, como sabe, os vereadores deram nota e comentaram, não fomos nós que pusemos no jornal, mas comentamos a posição do Sr. Presidente da Câmara ter um processo contra a Câmara. Mas é isso, é outra posição, é isso que nós apercebemos e isso mais. É outra posição que, naturalmente, também fica mal ao Sr. Presidente da Câmara e espero que ele possa esclarecer isso. Tem tempo para o fazer, não se pode encobrir, mais uma vez, a dizer que foi o anterior Presidente da Câmara que me avaliou. Eu não avalia ninguém, portanto nem tinha capacidade para avaliar, nem era a minha competência para avaliar o Sr. Engenheiro. Quem avaliou foi um outro engenheiro superior hierárquico. Fica mal ao Sr. Presidente da Câmara ter um processo a decorrer que quer receber da Câmara 30 mil euros. E, portanto, isso também é inaceitável. Mas também é verdade, isso também comentamos. Também é verdade, e vamos ver. Ele não está aqui para claro, mas eu estou a dizer que o que nós estamos a fazer enquanto partido, enquanto políticos na oposição. A Assembleia Municipal é um conjunto de eleitos com autonomia própria e do grande grupo da Assembleia Municipal fazem parte do Presidente de Junta. E os Presidentes de Junta, para o bem ou para o mal, fazem parte da Assembleia Municipal. Há quem defenda que não deviam fazer parte.
Mas a lei Mas- prevê que façam parte. mas é- Fazendo parte, têm liberdade de voto. Aliás, o PS sempre... Mas é racional que o façam. Uma vez É que racional que são o façam e ataques. fazem parte. Não. E sempre tiveram liberdade de voto. E eu percebo, aliás, naturalmente aconteceu também connosco, que os Presidentes da Junta, na defesa do interesse da sua freguesia, possam manter-se em silêncio, possam falar quando entendam falar, Mas, de qualquer maneira, há possam oito- votar, há oito- possam votar como entendam votar e que possam fazê-lo da melhor forma na defesa dos seus interesses. Os eleitos Há os têm eleitos a diretos, sua são liberdade, 11. são cidadãos como outros comuns, normais, que fazem parte da Assembleia Municipal, reúnem quando entendem reunir, usam a sede Partido Socialista se quiserem usar a sede do Partido Socialista, mas não têm em relação ao PS nenhuma hierarquia, nem nenhuma pressão para que tenham posição sobre alguma matéria. E lembrar também, que eu também às vezes sou confrontado com isso, que na Assembleia Municipal nós, vereadores, não temos direito a falar. Ou seja, nós nem temos de ir à reunião da Assembleia Municipal. Nós vamos sempre que possível e faremos um esforço para ir e estaremos na primeira fila para poder estar presentes, ouvir, participar de forma física, estar lá, mas convém que fique claro que nós não podemos falar a não ser Naquelas que questões, seja nas tocado chamadas questões de honra. como questões se de diz. honra ou que o Presidente da Câmara, por uma razão, queira que um de nós use a palavra. E, portanto, só para dar nota que a Assembleia Municipal fará a sua atividade política como entender e nós, quanto a isso, não Mas temos que nos deixe-me- pronunciar. e é uma provocação da forma como eu vou dizer. Significa isso, não tendo o PS a preocupação de fazer a preparação ou não se preocupar com a preparação das Assembleias Municipais. Significa que é um partido em roda livre, é isso? Não, o PS, a Assembleia Municipal faz a preparação da Assembleia Municipal. Não. O que nós não podemos é impor à Assembleia Municipal e às pessoas que lá estão aquilo que é, eventualmente, posições diferentes, ou que intervêm, ou que falam. Não está isso. Aliás, eu acho que a Assembleia Municipal e o Parlamentar até tem feito bem, porque há questões que não vale a pena ser discutidas, porque do outro lado não há um pensamento político, não um discurso político. Há um discurso de ataque pessoal, de violento às vezes, de tentar achincalhar de alguma forma, de tentar pôr na praça pública o nome das pessoas que já estiveram na Câmara de uma forma enviesada e, portanto, eu acho que tem feito bem. Se quer que lhe digas, olha, já tem feito muito bem. Mas há Porque às intervenções, mas não às entendo. vezes, o silêncio é a melhor resposta que se pode dar. Mas, com certeza, mas de qualquer maneira há um trabalho político a fazer. E um deles é, por exemplo, apreciar documentos como o plano e o orçamento municipal e dar-lhe. E o PS, nessa dar-lhe altura, e nessa fazer altura, uma a Assembleia intervenção, Municipal faz sempre uma intervenção e não pequena, pura e simplesmente e botar faz. na votação ou com E na última abstenção. Assembleia fizeram intervenções sobre outras matérias, sobre interesse do município. Isso é sempre feito. O que eu digo é que nas questões políticas, hoje o parlamentar acho que tem feito bem estar em silêncio, porque para algumas pessoas a democracia é ganhar ou perder. Para algumas pessoas a democracia é ter poder ou não ter poder. E a democracia não é isso. É muito mais que isso. É perceber que há um movimento democrático e cívico e de participação e de interesse e de discussão muito acima disso. Quando as pessoas entendem que não é isso e que não sabem fazer de outra forma, aliás, quando as pessoas têm preocupação em bloquear o Facebook, por exemplo, do Notícias de Vieira, que é um jornal que eu já presidi, a associação, agora não presido, e da ADIV, que é uma associação que eu presidi, que fundei, quer dizer, isso é o grau zero da democracia, é não perceber que do outro lado, que a vida democrática é feita por partidos, associações, discussão pública, opiniões diferentes, divergentes, acordos eventualmente, última reunião de Câmara. O Sr. Presidente da Câmara fez uma proposta pobre, muito mal fundamentada, aliás, tristemente pobre, aliás, nem ouviu um Presidente da Câmara que não ouve os Presidentes de Junta, que estão neste processo, nomeadamente Presidentes de Junta que estão da União de Freguesias, de Caniçada e de Rivens e de Soutelo, quer dizer, pronto, demasiado pobre, uma proposta para reverter o processo administrativo. O PS votou a favor. Nós votamos a favor, dissemos que é que votamos a favor e manifestamos-nos desde logo disponíveis para, da nossa parte, partirmos para a luta. Porque nós sempre fomos contra. O PS, no seu programa eleitoral, já o afirmou, já o disse, que está a pensar fazer a reorganização das freguesias. Muito bem. O Presidente da Câmara, numa tentativa, acho eu, desesperada de criar um facto político, propôs isso à reunião de Câmara. Mais uma vez eu digo, um documento paupérrimo. E nós tivemos a favor, porque isto faz parte da nossa obrigação enquanto democratas. Nós não podemos estar sempre... Só faltava essa. E num assunto como estes, o PS, eu enquanto vereador, o Dr. Pedro, a Dona Marques, estivemos de acordo, estamos cá, e já o disse, por escrito,
disponíveis para colaborar no que for necessário. Estamos a um pouco mais de 2 minutos para concluir. É sempre rápido, a conversa é sempre rápida. Naturalmente, estas conversas nunca Demoravam terminariam. um dia inteiro. Há uma apreciação geral que o PS faz da ação do município e recordo-lhe que há boas notícias, digamos, em termos de desenvolvimento do Conselho, que é a questão da criação do call center, que fica bem perto aqui das nossas instalações, e mais o projeto que ainda existe. Ultimamente a ideia da escola e também da escola de golfe e também a partir exatamente de um campo de golfe e de promessas de investimento no Conselho. São boas notícias. Sim, aliás, nós, mais uma vez, relativamente ao call center aqui junto à central da Câmara, junto à Gralatoa, votamos a favor na altura, votamos a favor, não pusemos obstáculo nenhum do ponto de vista procedimental, portanto, nós não temos mais função nenhuma que não essa. Em relação à escola, na proposta de fazer a readaptação da escola, nós votamos a favor também. Aliás, só pusemos uma questão que eu já pus aqui num debate com o PSD e que não obtive resposta. Enquanto que na Central de Caminhonagem havia um documento escrito do grupo Randstad a garantir que colocava X pessoas, que pagavam uma renda de X euros por mês, que, portanto, havia a garantia absoluta que vinham para cá, no projeto da escola EB1, nada disso nos foi apresentado. Eu estou a dizer, nada disso nos foi apresentado. E nós só podemos falar daquilo que conhecemos. Vamos lá uma coisa. Se me disserem hoje, é o boato, não é? É o boato. Portanto, o que nos dizem de escrito, nós ainda não temos, e se fizemos essa alerta. E essa alerta deixamos, mas, por exemplo, na última reunião de Câmara, o Presidente da Câmara trouxe fora da ordem de trabalhos, a adjudicação da obra, e nós aceitamos que fosse integrada na ordem de trabalho e votamos a favor. Então, se é um projeto que cativa investimento, que vai motivar uma obra, que eventualmente essa obra possa ser interessante para o Conselho Verde do Minho, nós só podemos estar a favor. Quanto ao golfe, não temos notícia nenhuma, e portanto volto a dizer que não nos pronunciamos, porque não conhecemos. Quando o Presidente da Câmara ou os vereadores entenderem dar conhecimento aos vereadores do PS, nós daremos nota sobre o assunto. Apenas deixo 2 ou 3 notas que são essenciais. O PS nunca fez oposição... E ainda vai ter uma resposta de alguns segundos. O PS nunca fez oposição por oposição, nunca o fará. Sempre conhece os processos, tenta debruçar-se sobre eles e apreciá-los. No processo da escola, deixa-nos dúvidas que não haja documento escrito. Voltamos a dizer que devia haver, porque é muito dinheiro. É 1 milhão e tal mil euros para já. Temos alguma dúvida também relativamente à localização de muita gente no centro da vila, mas isso é outra questão que passa ao lado. E depois, se me disser que é o melhor emprego do mundo, não é, porque, como sabem, empregos em call center são de absoluta precariedade e o país e nós precisamos de um governo, de um emprego nova diferente. Legislação. Não só. Devemos mudar o discurso do Passos Coelho. Nós não podemos mandar os nossos melhores emigrar. Nós temos de ser capazes de ter um país que os cative, que os prenda, empresas capazes que consigam cativar os melhores, pagar bons salários, melhores rendimentos. Veja-se o exemplo de ontem, ou de sexta, na Bosch. António Costa, Universidade do Minho e Grupo Bosch apresentaram um investimento de 50 milhões de euros com emprego de qualidade, bem pago e que Portugal merece. E com os trabalhadores qualificados. Claramente. Uma questão para alguns segundos. Estamos no ano pré-eleitoral para as autárquicas. O que se perspectiva? Uma recandidatura de Jorge Dantas? Perspectiva-se que o PS possa ter uma belíssima candidatura, não só a nível da Câmara, Jorge Dantas, da Assembleia Municipal e da Junta de Freguesia. Não há, neste momento, nenhum nome em nenhuma dessas circunstâncias em cima da mesa. Naturalmente, o PS vai ter que o fazer, mas até que a Federação tome posse, até que estabilize a questão do governo, até que se possa ter uma linha orientadora relativamente às autárquicas por parte do Partido Socialista, nós não teremos nenhuma indicação de nome para apresentar aos virenses. E Jorge Dantas continua a ser um dos nomes, digamos, que se perspectivam. Jorge Dantas tem uma obrigação de ser, como é Presidente da Conselhia, dá a cara pelo Partido Socialista, é vereador eleito e é o primeiro vereador do Partido Socialista e, portanto, tem sido o rosto do PS, não quer dizer que seja no futuro. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Hoje falamos do PS. 2 ou 3 dias vamos continuar a falar daqui. Onde quer que nos tenha ouvido, continuo com uma boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.